Fracassaste no empreendimento? Colheste abandono? Padeceste desilusão? Entretanto, recomeçar é bênção na lei de Deus. A possibilidade da espiga ressurge na sementeira. A água, feito vapor, regressa da nuvem para a riqueza da fonte. Toma o calor da primavera na primavera seguinte. Inflama-se o horizonte cada manhã com o fulgor do sol, reformando o valor do dia. Janeiro a janeiro renova-se o ano, oferecendo novo ciclo para o trabalho. É como se tudo estivesse a dizer: se quiseres, pode recomeçar. Disse, porém, o divino amigo, que ninguém aproveita remendo novo em pano velho. Desse modo, desfaze-te do imprestável, desvencilha-te do inútil, esquece os enganos que te assaltaram, deita fora as aflições improfícuas. Recomecemos, pois, qualquer esforço com firmeza, lembrando-nos, todavia, de que tudo volta, menos a oportunidade esquecida, que será sempre uma perda real. Do livro Palavra de Vida Externa, do nosso benfeitor espiritual Emmanuel. Boa noite para todos. Propositadamente eu escolhi essa liçãozinha em função dessa responsabilidade de começar, como o João disse, nas quintas-feiras, o ano novo da quinta-feira aqui no Luz e Amor. Claro que a gente se sente envaidecido com isso, né? E a gente vem aqui falando de um recomeço para falar de reencarnação. O tempo é sempre, inimigo nosso. Por mais que a gente procure informações para trazer para os nossos irmãos, a gente tem um limite, E a gente não conseguiria, mesmo se a gente ficasse aqui o resto da noite, virasse a madrugada para falar de reencarnação e esgotar o tema, seria impossível. Mas comecemos pelo princípio, por incrível que pareça, Na virada de dezembro para janeiro, todos nós nos abraçamos, compartilhamos momentos, a maioria das pessoas, alegres, festivos, fazendo balanços, uns balanços de maneira muito séria, outro meia descompromissada, mas na verdade todos nós esperamos um novo ano e desejando para os outros um feliz ano novo. E aí a gente pode perguntar, sem nenhuma pretensão, será que nós estamos desejando a todos, mas nós queremos um ano melhor? O filósofo já dizia que o ano novo não seria melhor se a gente não fizesse a nossa força para ser melhor. E mais ainda, para o ano novo ser melhor, a gente precisaria trabalhar, construir esse ano, mais esse ano novo. Como a mensagem disse, a uma certa altura, nós estamos num novo ciclo. É a infinita bondade, a infinita sabedoria do nosso Pai, nosso Criador, trabalhando para o nosso aperfeiçoamento, proposto desde que nascemos simples e ignorantes. E percebamos nós, a cada 24 horas, a gente faz um ensaio de morte. A cada 24 horas, não passa desapercebido da gente. A cada 24 horas, a gente renasce. A gente dá um duro danado, numa segunda-feira, numa terça, numa quarta, numa quinta-feira, dia 8 de janeiro, lá pelas tantas, a maioria, lá para meia-noite, 11 horas da noite, todos nós nos entregamos, o corpo físico não suporta mais, não aguenta mais. Ele, então, acabou. Mas os pedidos nossos de força, determinação, tantos outros pedidos, até
exagerados, é colocado na balança, de uma certa maneira, pelo nosso Pai, e Ele permite que um dia 9 de janeiro aproxime, se apresente para nós novamente. Como aconteceu na virada de 31 para 1 de 31 de dezembro para 1 de janeiro. É um novo ciclo recomeçando para nós, e a gente, dentro desse conhecimento doutrinário espírita que nos é proposto, uns já há décadas, outros chegando agora, mas com a certeza de adquirir cada vez mais conhecimento e saber o porquê, desvendar, né, como Kardec tão bem dizia, de tirar a ponta do véu e ir puxando para saber por que eu estou aqui. Então eu peço para o meu Pai possibilidades para melhoria. Ele me dá o dia, a semana, o mês, o ano, o decênio, até que eu uso muito colocar, né, ele bate a mão na minha cabeça e fala: Magela, cabeça dura, venceu o seu tempo. Aliás, hoje, meu amigo, abrindo parênteses, um amigo meu, lá da Nova Era, me ligou pela manhã e falou para mim de maneira muito brincalhona: sabe quem acabou de fazer o check-in e partiu? Aí ele falou o nome da pessoa. Aliás, nós deixamos essa lição nova, esse encontro nosso de hoje, para esse espírito. Às vezes vocês conheçam, o senhor João Estrela. Desencarnou hoje pela manhã, vai ser sepultado o seu corpo amanhã às 9 horas. Então, essa maneira gostosa de transmitir esse tipo de notícia já pode fazer parte do nosso cotidiano. Quer dizer, é uma certeza de que haverá um reencontro do outro lado ou do lado de cá, daqui a algumas centenas de anos talvez. De lá talvez seja mais rápido, no meu caso principalmente, né? Já tá, a gente vira sexagenário, é um perigo, né? Vocês acreditam nisso, né? Então, a partir desse ponto, a qualquer hora é a hora. E não é uma brincadeira da minha parte. De repente, eu encosto o meu corpo físico para o descanso daquela noite, daquele dia, e lá ele permanece. Vamos bater asas, né, para outras bandas. Bom, e o nosso balanço desse dia a dia, em relação a esse item, né, proposto pelo Valentim, né, a necessidade da reencarnação? Gostou desse aparelho? É essa aqui, essa ginástica. Os laços da família fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade da existência. Bom, vira o ano, ciclo novo. Será que nós, eu venho fazer pergunta que é dirigida para o público, mas ao mesmo tempo, o primeiro ouvido, né, Guinello Morato sempre dizia: o primeiro ouvido a ouvir é o meu. Talvez ele colheu isso de alguém, mas ele que frisava muito essa frase, né? O primeiro ouvido a ouvir seria o meu. Será que nós já temos essa noção de mais um ciclo iniciando, 2015 iniciando, e eu com a mesma família, com o conhecimento absorvido dentro desses ensinamentos espírita cristão, eu já consigo entender a necessidade de eu estar junto com a dona Marlene lá em casa, a filha Flávia? Será que eu preciso, quantas vezes, né, quantos leões eu preciso matar por dia, e no final, né, da tarde, no anoitecer, eu lembrar de Santo Agostinho, sugerindo para eu fazer o passeio mental, o exame de consciência que ele coloca em função do seu vínculo com o catolicismo, né? O famoso exame de consciência, e perceber, já estão aqui as duas, no meu caso, debaixo do mesmo teto, possivelmente já viemos tantas outras vezes, e agora, nos últimos decênios, a gente encontra com a doutrina para esclarecer e me fazer entender que eu pertenço a essa escola, e essa escola só tem uma finalidade:
aprender justamente a fazer o que o nosso mestre, amigo, incomparável, inesquecível, amigo de todas as horas, nos ensinou. A ciência do amor, a ciência do bem-estar. Então nós começamos um ano novo, um 2015, né, um ano novo, uma nova época, para aprender, para exercitar a ciência do bem-estar. Eu me lembro sempre da passagem do Evangelho, quando Jesus diz que o que faz mal não vem de fora, vem de dentro. Então a gente tem aprendido a aplicar esse ensinamento a partir dessa lei da reencarnação. Olha, dentro do meu lar, estamos numa família de 3 pessoas, somos uma família de 3 pessoas. Ali dentro eu preciso fazer com que todo esse conhecimento, ou o mínimo possível desse conhecimento, ele seja colocado em prática no dia a dia, e dali ele começa a emanar, exalar sensações de bem-estar. Claro que não estamos ainda preparados para ser plenos, né, de felicidade, de bem-estar o tempo todo. Então, mas se eu venho para cá, capto dessa energia gostosa, do que é dito aqui através desse mundo de informações que Chico trouxe para nós, e levo para o dia a dia, eu percebo, naquela colocada de cabeça no travesseiro, eu percebo uma melhoria muito grande. Aí eu começo a entender, né, de dentro de casa, no meio em que eu convivo profissionalmente. Lembra Emmanuel? Ninguém está no lugar errado na hora errada, contradiz o dito popular, né? Então, lá em casa eu tenho aprendido e percebo a cada vez que existe uma conversação mais ácida, vem à tona o ensinamento do Evangelho, vem à tona o ensinamento do Chico Xavier. Está ácido, está para estourar, toma um copo d'água e guarde para depois. No que a gente toma um copo d'água, a gente coloca a água na boca, a gente tem tempo para pensar, o famoso 3 segundos, ou 1 minuto que seja, e eu preciso de meia hora, em 3 segundos não consigo me conter, então eu preciso exercitar. E a gente percebe o meio que a gente convive lá no trabalho. Olha só, nós temos hoje, a partir de hoje, mais 354 dias pela frente, 50 e poucos dias pela frente, para exercitar isso nesse aprendizado. É a reencarnação falando para nós com outras linhas, com outro contexto, com outra maneira de mostrar. Quando a gente pega o Evangelho, né, eu tenho tentado difundir muito esse exercício do Evangelho. A gente pega o Evangelho, a gente lê o texto, a gente fica só naquilo. À medida que a gente mescla, lembra da última vez que a gente esteve aqui? A gente mescla o que tem de Chico Xavier, que é o Evangelho para o século 21 para frente, a gente começa a realmente, não que a gente esqueça o texto do Evangelho segundo o Espírito, não precisamos esquecer, mas nós precisamos amadurecer, porque é aí que vem a interpretação, é para isso que ele veio. E hoje eu comento muito, né, em qualquer obra do Chico que a gente abre, a gente acha o ensinamento, o segmento do Evangelho, a interpretação melhor, traduzido mastigadinho para a gente. Começa a perceber, dentro do meu grupo, aqui, da nossa casa espírita, a gente encontra as pessoas que a gente gela quando vê, e outras que a gente sente um calor gostoso quando a gente vê. Será que aquele que me faz bambear as pernas, eu já consigo pelo menos cumprimentá-lo, pegar na mão e apertar? É reencarnação. Nós temos mais 300 e tantos dias para frente para aprender a fazer isso, para exercitar isso. É justamente o que está dizendo. Quando fala da família no Evangelho, não simplesmente um núcleo biológico, não. Lá debaixo do mesmo teto. Começa ali, como eu estava dizendo, começa ali dentro, debaixo do mesmo teto, entre 4 paredes, e ele vai crescendo, expandindo, ao ponto de chegar à Terra inteira. Mas como nós não temos condição ainda de absorver esse ensinamento em relação ao globo terrestre, com 7 bilhões de irmãos que precisam da minha compreensão, o Pai, Ele me possibilita estar numa família de 3, para uma geração não dá conta de absorver 10, então você vai ficar só com 3.
Esses 3 você vai exercitar durante mais de 60 anos, que já passou de 60, então é mais de 60 anos. Não sei quanto tempo ainda. Então é assim que a gente precisa encarar. Eu tenho aprendido, né? E estou exercitando. Aprendo e está me fazendo bem. E estou tentando aqui passar isso para as pessoas. É como você chegar num restaurante, provou de tal especialidade desse restaurante e falar: ô Valentim, pode ir lá, que lá é muito bom. Agora, claro que o Valentim não é obrigado a chegar lá e falar: não, é muito bom mesmo. Ele pode falar: não, essa não faz parte do meu meio ainda, não, meu organismo não aceitou. A gente tem direito disso, mas a gente pode falar. Então eu posso falar aqui a respeito do Evangelho com essa visão. Por isso que a gente, não é que a gente carrega bengala ou uma defesa, não, de que eu venho aqui, não venho apresentar o martelo, batendo o martelo. A gente apresentar um ponto de vista. E se tratando de Magela, esse ponto de vista é bem opaco ainda, né? Não é que a gente está falando aqui, hoje é um dom da verdade. A gente absorveu aquele entendimento limitado e está trazendo. Agora, cabe a cada um de nós não ouvir, que a gente, é muito típico da gente isso aí. Ouve e sai exatamente como se fosse ali a palavra final, não. Principalmente dentro da doutrina espírita, com esse leque, né, a bibliografia imensa que existe, a gente correr atrás e participar. Então, se o Magela falou alguma coisa, pode falar: olha, eu li em tal lugar assim. E dentro do nosso meio, eu sempre critico, né? Dentro do nosso meio tem muito disso. A gente chega e fala, se alguém levanta: não, deixa eu terminar. Ninguém é o dono da palavra. É o conhecimento, né? Vamos dizer, uma democracia que a doutrina existe, que ninguém é o dono da verdade. Se existe uma autoridade máxima dentro da doutrina espírita, se chama Allan Kardec, esse sim. E nem ele comportou dessa maneira em bater o martelo, não é? Ele disse: olha, se alguém um dia contestar isso aqui e tiver alguma posição muito séria, através da pesquisa, igual ele fez, se algum dia vocês perceberem que eu diz uma coisa que Emanuel, sigam Emanuel, e vice-versa. Então não tem nada fechado. Nosso aprendizado, ele começa aqui de um ponto e vai em frente. E voltando à questão da reencarnação no nosso meio que a gente vive, é justamente isso. Não tem nenhum mistério a respeito. Nós não temos condição de... Aliás, não há necessidade de a gente chegar aqui e falar da reencarnação. Todo mundo está careca de saber, no meio espírita pelo menos, de que eu venho com uma condição: reencarno para aprender. Os grupos, eu mesmo escolho esses grupos. A gente já aprende nas obras de André Luiz, né? Que a gente, de um modo geral, não é regra também, a gente escolhe. Aliás, sugiro para leitura aí, para quem não leu ainda, o Entre a Terra e o Céu, do André Luiz, é um caso tipo de conhecimento, de necessidade da reencarnação. Não é só aquilo, é aquilo e muito mais. Aquilo é um ponto que o André Luiz trouxe, propositadamente, né? Sequência do aprendizado do Evangelho. Então, o livro Entre a Terra e o Céu, capítulo 4 do Evangelho. Creio que a maioria já leu. Leia com tranquilidade, leia, releia. Interessante, as obras do André Luiz também comento muito isso. A gente lê a princípio, a primeira vez a gente lê como um romance, simplesmente, acha bonito. As personagens, aliás, o Entre a Terra e o Céu deve ter uns 355 personagens, é uma beleza para ler a primeira vez, e a gente fica, né? Mas a partir da terceira ou quarta vez que a gente começa, a gente acha Evangelho e acha essa questão da necessidade da reencarnação. A gente aprende a separar o ponto científico do lado religioso. A nossa dificuldade de entendimento dentro da doutrina espírita é que a gente é muito atrelado à religião ainda. Aí eu uso o nosso mestre. O mestre nosso, ele não veio falar de religião nenhuma. Nós é que inventamos. E nós estamos descobrindo isso agora. Em função de que, há 2000 anos, todos estamos aí, de alguma maneira, espalhados por esse globo, recebendo toda a influência do ensinamento desse mestre grandioso. 2000 anos, nós estamos aqui numa sala, com quase uma centena de pessoas, acreditando nessas informações
ou sedimentando, não é acreditando, né? Sedimentando, né? Tornando sólida essa base de informação de que a morte não existe. Então, os lugares em que eu estou fisicamente é porque eu preciso estar, e eu preciso aprender essa ciência do amor. E quando desencarna, Magela, e aí? Não muda nada. Aliás, o Chico tem uma colocação interessante, né? A maioria já viu aquele filme onde conta essa passagem, é contada essa passagem que numa iminência de morte, aliás, não é no Chico, não, foi uma entrevista que ele teve com uma pessoa querida que foi visitá-lo e perguntou da Terceira Guerra Mundial. Chico, mas a Terceira Guerra Mundial está aí, vai explodir, o que vai acontecer, Chico? Falei, não se preocupa não, minha irmãzinha, o máximo que pode acontecer é desencarnar. E é verdade, porque desencarnou, a morte não existe. Então, voltando, imagina, e quando isso eu desencarno? Vai mudar como? Não vai, porque as mesmas felicidades, o mesmo bem-estar que eu proporcionei agora encarnado, ele vai continuar. Logo, as mesmas infelicidades que eu provoquei, elas vão ficar atreladas ao meu mundo, ao meu campo vibracional. Olha só a separação que eu digo sempre da religião e da ciência. Vamos sim ficar atrelado à religião de uma certa maneira, porque a gente é alimentado por essa lei de amor, que não tem como. Mas quando eu desencarno, hoje eu já sei, nós sabemos que vamos residir num campo vibratório, que se eu fui um péssimo exemplo enquanto encarnado, no que eu desencarnar, essas vibrações estão, elas que me são. Então, ela vai continuar junto nesse campo vibratório com outras pessoas. A verdade é que essa lei de amor, ela é universal, e ela cabe em qualquer situação. Então, no que alguém aqui continua pedindo para esse cabeça dura aqui melhorar, que ele encontrem as pessoas que mais amaram, continuam amando, as vibrações vão se ajustando, e os campos. Está no capítulo 4, nesse item, né, os encontros. Então, os mesmos encontros que estão aqui, estão lá, e os que estão de lá estão aqui. A diferença é que, estando lá e vem para cá fisicamente, o que vem? Vem para provar. Vem para colocar em prática. Eu gosto de colocar muito também, de maneira muito pequena, em função do meu entendimento, é como se eu tivesse meu filho, quisesse que ele estudasse na melhor universidade lá fora. Eu acho que a universidade aqui não é para ele, então ele vai lá fora. Então eu dou todo o subsídio para ele fazer a melhor faculdade lá na Europa. Em chegando lá, ele vai criar seu círculo de amizade, benéfica ou maléfica, que vai fazer com que ele volte para o seu verdadeiro mundo, no caso, que é familiar, mais estruturado para melhor ou estruturado para pior. E com a gente, de um modo geral, em se tratando de encarnado e desencarnado, não é que volta pior. Pior nunca volta. No mínimo, a gente sabe disso, lendo no livro dos Espíritos, no mínimo a gente dá uma parada no tempo. Não tem como regredir. Olha só, o amor do Pai para conosco é tão grande que Ele não permite que a gente, é uma regra, isso é regra, mas Ele não permite que a gente volte a uma situação pior do que eu cheguei. Mas eu paro no tempo. Agora, esse tempo, às vezes, ele demora alguns séculos, tanto de cá como de lá. Nós temos um exemplo maior na obra de André Luiz, quando o próprio André Luiz permanece por décadas, na visão nossa, no tempo nosso, num plano em que ele não tinha contato de bem-estar. E as notícias que a gente tem de André Luiz, ele não foi um cara pior do que eu, não. Pelo contrário. Então, olha só, o campo vibracional naquela época que ele criou para ele, ao ponto de quando desencarnasse, ele tivesse dificuldade para se estabelecer nesse campo vibracional melhor, que a mãe dele, depois de algumas décadas, que acabou encaixando, que a gente chama de nosso lar,
né? Que o Espírito, eu fico bobo de ver, desculpe a crítica, mas não acredita em inferno, não acredita em céu, mas tem um medo de umbral e gosta de ir para o nosso lar, só muda o nome. Então, tira um pouquinho isso isso é uma didática que a espiritualidade usou para a gente aprender, mas nós estamos maduros, nós estamos no século 21, então eu já sei disso, né? Eu posso entender que tudo isso é uma maneira para eu aprender melhor a respeito dessa necessidade de eu estar junto fisicamente, que eu aprendi de lá, vem para cá. Eu sempre uso, né, tento divulgar o máximo possível da literatura do Chico. E aí eu comento, num caso desse, né, a gente falando de reencarnação, um tema aparentemente fácil, mas só que ele é longo. Se nós hoje ainda, em pleno século XXI, nós temos essa dificuldade de assimilar, por mais que a gente debruce em cima dessas obras do Pentateuco, em especial a obra do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem pontos, né? Porque nós não somos disciplinados para estudar. A gente fala que vai estudar o Evangelho, tem um grupinho que estuda o Evangelista, lê, faz a leitura. Nesse ponto, me perdoe, mas eu critico, eu tento melhorar isso também. Eu também participo disso, mas eu tento melhorar esse entendimento. A gente folheia o livro, lê, e trata de começar só, como eu disse lá no início, só o que a gente absorveu daquele texto. É como uma pessoa que acabou de sair da faculdade, formou em engenharia, aí ela vai trabalhar só com o que ela aprendeu lá na faculdade, e esquece que a coisa vai evoluindo. Espíritos vão encarnando e voltando, e tem trazendo sempre informação melhor. Então, quando eu falo que hoje nós temos dificuldade ainda, muita, desse entendimento, por falta da gente empenhar mais. Agora, imaginemos nós, há 100 anos atrás quase, quando o Chico estava principiando, ele estava trazendo esses primeiros contatos para nós. Lembra que eu já disse aqui, né? Eu vou usar isso sempre, se me perdoa também, para nosso aprendizado, não é aprendizado de lá, é aprendizado nosso, né? O Emmanuel se postava sempre, passou a se postar sempre, Chico, a discussão, o Chico, os companheiros dele, a linguagem rebuscada, a linguagem do Evangelho, deixa a gente assim sempre com uma interrogação maior, tem dificuldade. Hoje a gente fala isso, e há 100 anos atrás quase, né, já dizia isso. A vantagem daquela época é que o Emmanuel estava ao lado do Chico e falou assim: Chico, não se preocupa não. Em 1964, Evangelho. A partir dessas reuniões, Chico, eu vou dar uma forcinha. À medida que vocês comentarem e tiver dificuldade, eu vou entrar com um texto que vai ser publicado no livro. Aí saiu esse Palavra de Vida Eterna, saiu o Livro da Esperança, saiu um outro livro que não me fugiu agora, especificamente, e por coincidência, no centenário do Evangelho, para traduzir melhor. E isso que eu trouxe hoje também, para dar uma ilustrada, ajudar na ilustração nessa conversa. Livro da Esperança, Uberaba, 1964. O Evangelho veio à luz da doutrina em 1864. Portanto, no centenário apareceu o Livro da Esperança. E o Livro da Esperança tem uma lição que é referente, num dia igual a gente estava aqui, né? Chico participando e tinha um público dele. O Emmanuel realmente tem uma certa dificuldade, mas eu vou trazer para ilustrar essa lição, como fosse o Emmanuel falando aqui, né? Vou trazer para ilustrar essa lição, um instituto de tratamento. Olha, só o título já vale uma lição. Estamos num instituto de tratamento. Aí cada um de nós abre o leque, que tipo de tratamento que eu preciso? Não, eu não consigo colocar numa página, algumas páginas de um livro, minha necessidade de tratamento. Que tipo de tratamento? Então, cada um vai para casa hoje tentando, que tipo de tratamento que eu estou nesse instituto, que eu tenho pelo menos, assim, certeza, mais 360 e poucos dias nesse. Ele usa sempre, né, uma passagem do Evangelho. O que é nascido da carne, capítulo, lá na introdução do capítulo 4. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. João escreveu o que Jesus disse.
Aí Emmanuel entra, que os laços de família não sofrem destruição alguma com reencarnação, como pensam certas pessoas. Claro que ele pegou lá desde o início. Laços da família. Primeiro essa família minha aqui, né, biológica. E a família vai crescendo, como eu já disse, né? Família da nossa comunidade, família da nossa comunidade de atividade de trabalho, vai crescendo. Ele está falando que não acaba isso. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados o princípio opostos, tornam-se fortalecidos e apertados. O princípio oposto, sim, o destrói. Aí, essa parte está no Evangelho segundo o Espiritismo. Agora é que Emmanuel que entra, né? E fala que atingindo o plano espiritual depois da morte, sentimentos indefiníveis nos senhoreiam o coração, as benditas vibrações. A gente mergulha né, o André Luiz ou o próprio Emmanuel, não me lembro, ele fala, a nossa visão passa a ser 360 graus, aqui na Terra a gente tem uma visãozinha, quase que 180, não dá 180 não, a gente começa a ver tudo. Nos recessos do espírito, rebentam mágoas e júbilos, poemas de ventura e gritos de aflição. Obras de André Luiz, a gente vê perfeitamente essa descrição, quando algum atendimento aquela equipe de André Luiz vai fazer lá, aqui na Terra, quando ele sai na caravana para a Terra, ou às vezes quando ele atende lá no plano espiritual. Cânticos de louvor pontilhados de fel e brados de esperanças que se calam de súbito no gelo do sofrimento. Rimos e choramos, livres e presos, triunfantes e derrotados, felizes e desditosos. A gente colocou lá atrás. O que eu me propus aqui, enquanto encarnado, desencarnou, as vibrações elas vão tomar seu lugar definido, encontrar as vibrações de choro, de alegria, de felicidade ou de tristeza. Bênçãos de alegria que nos clareiam. Pequeninas vitórias alcançadas desaparecem de pronto no fundo tenebroso das quedas que nos marcaram a vida. Suspiramos pela ascensão sublime, sedentos de comunhão com as entidades heróicas que nos induzem aos galardões fugentes dos cimos. Todavia trazemos o desencanto das aves cativas e mutiladas, a surpresa que nos causa. Então, tem livros, tem literatura recente que menciona muito isso aí. A gente, principalmente do nosso meio espírita, no que desencarna, as informações que nos chegam, dão uma decepção. Falou, eu fiz tanta coisa lá e estou aqui numa situação tão embaraçosa ainda. Pois é, não foi o suficiente da gente sair desse campo vibracional tão pesado que nos prendeu e nos prende na Terra por tanto tempo. Ao invés de asas, carregamos grilhões na penosa condição de almas doentes. Na concha da saudade, ouvimos as melodias que irrompem das vanguardas de luz, entretecidas na glória dos bem-aventurados. No entanto, austeras admoestações nos chegam da terra pelo sem-fio da consciência. Então, a mesma consciência que me atormentava aqui, eu acabava disfarçando com alguma coisinha, no que eu sou desencarnado, elas continuam chegando, estão estabelecidas em mim, e quem ficou continua influenciando de certa maneira. Nas faixas do mundo, somos requisitados pelas obrigações não cumpridas. Erros e deserções clamam dentro de nós, pedindo reparos justos. Longe das esferas superiores, que ainda não merecemos, e distanciados das regiões positivamente inferiores, em que nossas modestas aquisições evolutivas encontram início, concede-nos então a providência divina, o refúgio do lar, entre as sombras da terra e as rutilâncias do céu, por instituto de tratamento em que nos efetive a necessária reencarnação. Lembrando mais uma vez, a passagem do ano que deixamos para o ano que está chegando, o ciclo novo. Repito, já disse, vamos repetir.
poucos de nós, lembrou-se, olha, está virando 31 de dezembro para 1º de janeiro, é porque o pai percebeu que não foi suficiente para mim e para 7 bilhões de pessoas. Ele está entendendo que nós temos uma nova chance, sim. É assim que, reencarnados em nova armadura física, reencontrando perseguidores, adversários, credores e cúmplices do pretérito, na forma de parentes, companheiros, para o resgate de velhas contas. Eu tento usar, claro que eu respeito se eu não venho realmente pagar a conta, eu não venho resgatar, eu venho me reeducar. É um amadurecimento nosso, é um termo usado há 100 anos, perfeito, a didática está certa, mas nós viemos para nos reconciliar, para nos refazer, para nos aprimorar, para nos reeducarmos uns com os outros. Nesse cadinho esfervilhante de responsabilidades e inquietações, afetos renovados, nos chamam ao reconforto, enquanto que aversões redivivas nos pedem esquecimentos. À vista disso, no mundo, por mais atormentado nos seja um ninho familiar, abracemos nele a escola bendita do reajuste, onde temporariamente exercemos o ofício da redenção, conquanto crucificados em suplícios anônimos, atados a postes de sacrifício ou semi-asfixiados, no pranto desconhecido das grandes humilhações, saibamos sustentar a estrutura moral, entendendo e servindo, mesmo à custa de lágrimas, porque é no lar, esteja ele dependurado na crista dos arranha-céus ou na choça tosca de zinco, que as leis da vida nos oferecem as ferramentas de amor e da dor, para a construção e reconstrução do próprio destino, entregando-nos de berço a berço ao caminho de Deus, que verte inefável pelo colo das mãos. Emmanuel, ele arremata, de maneira esplendorosa. A gente lê e relê essa liçãozinha, ela vem investindo, e a gente, confesso para vocês que, vez ou outra, eu relendo esse tipo de lição, a gente entra num transe, com uma felicidade tão grande, porque em entendimento, é o que eu gostaria, nesse modesta colaboração, eu não tenho cabedal, reconheço, Valentim me chama para vir aqui, de atrevido que ela é, com todo o respeito, eu não sei nada, eu venho cá compartilhar um pouquinho de conhecimento com vocês. Eu gostaria de voltar mais vezes nesse ano, para aprender mais com vocês. Boa noite, um beijo para todos.